Nessa aula, nós vamos estudar a primeira lei da termodinâmica. Os objetivos deste capítulo são entender o que são processos termodinâmicos, entender como funciona a troca de calor e o trabalho realizado em processos termodinâmicos, entender o conceito de energia interna dos sistemas termodinâmicos, enunciar a primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que uma generalização da conservação da energia para incluir outras formas de energia que sejam não, de origem não mecânica. E também estudar tipos de processos termodinâmicos, como o processo adiabático, que é o processo que não troca calor com o meio externo, um processo isocórico, que é um processo que ocorre a volume constante, processo isobárico, que é o processo que ocorre a pressão constante, e um processo isotérmico, que é um tipo de processo que ocorre com temperatura constante, certo? Então, o que são sistemas termodinâmicos? Um sistema termodinâmico é qualquer objeto que tem o potencial de trocar energia com o ambiente, como, por exemplo, quando você vai fazer pipoca no fogão. A panela recebe calor da chama embaixo, que transfere por condução térmica o calor para a pipoca. A pipoca aquece, explode e realiza trabalho empurrando a tampa da panela para cima, certo? Então, temos também outro tipo de sistema termodinâmico, são os motores, em que a queima do combustível promove, faz com que os meios de transporte se movimentem, né? E até mesmo o corpo humano é um sistema termodinâmico. Nosso corpo recebe energia dos alimentos e essa energia é convertida para que nós possamos viver, né? Desempenhar, executar as funções biológicas e também executar trabalho no nosso dia a dia, né? Então, como é que funciona o sistema termodinâmico? A gente pode simplificar ele de uma forma bem simples, certo? Nós temos aqui um sistema e ele está conectado com a vizinhança, com o ambiente ao redor. Então, ele pode receber calor, certo? E quando ele recebe calor, o sinal do Q é o símbolo do calor, o Q é maior do que zero, e ele pode não executar nenhum tipo de trabalho nas vizinhanças. Nós podemos também ter um sistema que não executa nenhum tipo de trabalho nas vizinhanças e que ele perde calor para o ambiente. Nesse caso, o Q é menor do que zero. Temos então aqui uma terceira situação em que o nosso sistema ele não recebe nenhum tipo de calor da vizinhança, do meio externo, mas ele é capaz de executar trabalho. Então, quando ele executa trabalho, o, o sinal do trabalho é maior do que zero. Essencialmente, ele executa uma força no sistema externo e causa um deslocamento. Por exemplo, como o pistão de um motor. A explosão do combustível, o combustível é injetado dentro do pistão do motor e a faísca da vela faz com que o combustível exploda e naquela explosão muito forte e controlada, a expansão dos gases da explosão realiza força no pistão, que faz com que o eixo do motor gire e o carro e os meios de transporte, né, os veículos se desloquem, certo? Mas também temos a situação em que o sistema não troca nenhum tipo de calor com o meio externo e que é a vizinhança quem realiza trabalho sobre o sistema. Nesse caso, o sinal do W é menor do que zero, certo? E temos ainda o caso mais geral em que o nosso sistema recebe calor do meio externo, então o Q é maior do que zero, e ele
executa trabalho no meio externo. Isso aqui é um exemplo clássico, por exemplo, do motor, né? Que ele recebe o calor da queima do combustível e executa trabalho, empurrando, após a explosão, empurrando o pistão. Então, nesse caso aqui, tanto o Q quanto o W é maior do que zero. Mas também temos a situação em que temos o sistema aqui, é executado o trabalho sobre o sistema, de forma que o trabalho é menor do que zero, e que o sistema, nesse processo, ele perca calor para o meio ambiente, para o ambiente externo, e nesse caso o Q é menor do que zero. No caso mais geral, o que nós temos aqui é que o sistema ele tanto pode receber calor como perder calor, certo? Nesse caso, o Q maior que zero significa que ele recebeu calor, o Q menor do que zero, ele perdeu calor. Entenda por calor como a energia, que a energia é dada ao sistema para que ele funcione, certo? É chamado de calor porque originalmente toda a termodinâmica foi estudada e seus princípios compreendidos utilizando máquinas a vapor em que envolvia a queima de lenha, algum tipo de combustível. E trabalho é o movimento, o resultado útil do funcionamento dessa máquina. Então, nós temos a situação em que o Q pode ser maior que zero, menor do que zero e até igual a zero quando não recebe calor nenhum da vizinhança. E o trabalho pode ser tanto igual a zero, como pode ser maior que zero, mas também pode ser menor do que zero. Então, o nosso sistema, generalizando o conceito do nosso sistema, ele interage com a vizinhança recebendo ou perdendo calor, executando ou não trabalho. Ok? Então, um exemplo mais simples de um sistema de termodinâmico é o gás no interior de um cilindro com um pistão móvel. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o gás aqui nesse compartimento e as moléculas do gás o gás está a uma determinada pressão e as moléculas do gás se chocam com o pistão. E esse pistão é móvel. Então, considere aqui essa situação em que uma molécula ela vem com uma velocidade grande, bate no pistão, o pistão se movimenta e ela, ao ricochetear, parte da energia dela foi transmitida para o pistão e ela é ricocheteada com uma velocidade menor depois do choque. Nós temos então a situação em que a velocidade antes é maior do que a velocidade depois. Isso em módulo, certo? Então, se a gente for calcular qual foi a força na molécula, nós sabemos que força é igual a massa vezes aceleração. A gente pode calcular a força sobre essa molécula aqui nesse choque com o pistão como sendo m ΔV sobre ΔT, onde o ΔT é o tempo de interação que ele passou, é o tempo de choque durante o ricocheteamento aqui no pistão, né? E como a velocidade antes vai ser menor do que depois, a nossa força vai ser menor do que zero. Certo? Mas, pela terceira lei de Newton, nós sabemos que a força que o pistão faz na molécula vai ter o mesmo módulo, mas sinal contrário da força que a molécula faz no pistão. Então, a força do pistão vai ser maior do que zero. Temos o segundo caso, aqui em que o pistão está se movimentando para dentro, ele está comprimindo o gás. Então, nós temos uma molécula aqui, que quando ela vem com uma determinada velocidade V antes, ela bate no pistão que está comprimindo o gás. E ela ricocheteia com uma velocidade maior, devido à conservação do momento linear aqui nesse choque. Nós temos então a situação em que a velocidade antes vai ser menor do que a velocidade depois, de forma que a força na molécula, agora também calculada como mdv ΔV sobre ΔT, onde ΔT é o tempo de interação quando a molécula ricocheteia, passa em contato durante esse choque, vai ser maior do que zero.
E pela terceira lei de Newton, a força no pistão vai ser menor do que zero. Certo? Então, vamos aqui calcular o trabalho nesse movimento que o gás faz ao fazer o movimento, o pistão se movimentar por uma distância, um comprimento infinitesimal ΔX. Então, aqui a gente não vai mais olhar para o gás, para os choques de uma única molécula no gás, mas vamos pegar o efeito coletivo de todos os choques das moléculas do gás empurrando o pistão, certo? E esse gás aqui vai estar a uma pressão P, né? Então a força que os choques das moléculas com o pistão vai executar no pistão é igual a P vezes A, né? A pressão vezes a área. Essa aqui é uma área fixa. Então, aqui a força sobre o pistão vai ser igual a P vezes a área do pistão, onde P é a pressão do gás aqui dentro. Então, o trabalho realizado pela força, o trabalho infinitesimal realizado pela força sobre o pistão vai ser igual à força sobre o pistão vezes o deslocamento do pistão. Então, nós temos que dW, que é um trabalho infinitesimal em um deslocamento infinitesimal ΔX, dx vai ser P vezes A vezes dx. Só que A vezes dx é o volume, é a variação de volume do gás devido ao movimento do pistão. O pistão, antes o volume do gás, ele era A vezes esse comprimento. Quando o pistão se afastou, ficou A vezes esse comprimento mais dx. Então, ele vai ter uma variação de volume dV, que é igual a A vezes dx. Integrando essa expansão, ou essa pode ser uma compressão também, aqui a figura mostra uma expansão do gás, mas pode ser uma compressão. O trabalho realizado vai ser igual à integral de P dV de um volume V1 até um volume V2. Então, nós temos, vamos analisar aqui alguns casos para esse trabalho aqui, como acontece essa variação de volume, certo? Temos aqui um trabalho a pressão constante. A gente constrói aqui um diagrama de P versus V, e o gás ele está originalmente no estado 1, com volume V1 e uma pressão P. E ele sofre uma variação de volume, que ele vai do estado 1 para o estado 2, que tem volume V2, de forma que o V2 é maior do que V1. Então, isso aqui é uma expansão de volume a pressão constante. Então, o trabalho é calculado como sendo a integral de P dV de V1 para V2. Mas nesse processo aqui, a pressão se manteve constante durante a expansão do gás. Então, esse P, para esse processo, ele é uma constante, ele sai da integral. A gente simplesmente vai ter que o trabalho vai ser igual a P vezes a integral de V1 até V2. De integral de dV de V1 até V2. Então, a gente sabe que o trabalho vai ser simplesmente P, que multiplica V2 menos V1, que é igual a P vezes ΔV. Então, o trabalho, a pressão constante, é simplesmente escrito como P vezes ΔV, que é a variação de volume. Nesse caso específico aqui, nós temos que o ΔV é positivo, porque houve uma expansão do gás. E isso faz com que o trabalho seja positivo. Se fosse o contrário, nós estivéssemos indo do volume V2 para o volume V1, teríamos aí uma compressão do gás. Então, o estado final seria menor do que o estado inicial, teria um volume menor do que o estado inicial, e o ΔV seria negativo, e o trabalho também seria negativo. Mas esse caso aqui é um caso muito simples, pois ele
ele lida com com um processo termodinâmico, uma variação de volume à pressão constante. Mas um caso mais geral possível, nós teríamos situações como essa daqui. Temos aqui um processo termodinâmico em que o gás está no estado 1, com o volume V1 e uma pressão P1. Note que aqui a gente não está falando absolutamente nada sobre a temperatura do gás. Não interessa aqui, a gente está calculando o trabalho. E para calcular o trabalho não precisa saber a temperatura. Simplesmente a integral de P dV. O gás sofre uma expansão que ele vai até V2. Agora, note que em V2, a gente sabe que o volume é maior e a pressão é menor. Então, a integral aqui já não vai ter mais uma cara simples, porque esse P ele não é mais constante dentro do caminho termodinâmico. Então, a gente precisa saber como a pressão variou entre V1 e V2. Precisaríamos ter a função que descreve P em função de V. Mas aqui a gente pode dizer com certeza que houve uma variação positiva de volume. Então, o ΔV é maior que zero. Consequentemente, o trabalho vai ser maior que zero. Esse caso aqui é o contrário. Nós partimos do estado 1, que tem o volume V1, que ele é maior do que o estado final, que é o volume V2. Então, nesse caminho aqui, a pressão aumenta à medida que o volume diminui. Aqui nós temos, então, que o estado inicial ele tem um volume maior do que o estado final. Então, o ΔV é menor do que zero. E isso faz com que o trabalho seja menor do que zero. Então, generalizando, como a própria forma do trabalho mostra, o trabalho é integral de P vezes ΔV, dV, de V1 até um V2. A gente sabe que a integral é a área abaixo de um gráfico. Então, a integral é simplesmente a área abaixo do gráfico num diagrama P versus V. Mas o caminho percorrido é muito importante, certo? A área embaixo do gráfico aqui, ela é igual nesses dois casos. Contudo, nesse caso aqui, nós temos uma expansão volumétrica. E nesse caso aqui, nós temos uma compressão volumétrica. Embora a área embaixo do gráfico seja igual para os dois casos, nesse caso aqui, o trabalho é positivo. Nesse caso aqui, o trabalho é negativo, porque o sentido com que o gás percorre esse caminho aqui do estado inicial até o estado final importa. Né? Então, nessa direção, é uma expansão volumétrica, o ΔV é maior que zero, consequentemente o trabalho é menor do que zero. Nesse outro processo aqui, nós temos uma compressão volumétrica, o volume final é menor do que o volume inicial, de forma que o ΔV é menor do que zero e o trabalho é, consequentemente, menor do que zero. Então, podemos concluir que o caminho percorrido em um processo termodinâmico é muito importante. Então, vamos resolver um exemplo. Nosso exemplo é o seguinte: qual é o trabalho em uma expansão isotérmica de um gás ideal? Bom, nós sabemos que o trabalho é calculado pela integral de P ΔV, do volume V1 até o volume V2. Nós também sabemos que a equação de estado de um gás ideal é igual a PV é igual a nRT, onde N de P é a pressão do gás, V é o volume do gás, N é o número de moles do gás, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura do gás, em escala Kelvin. Nossa integral é de P dV.
Então, nós precisamos escrever P em função de V. O que é que a gente faz? A gente sabe que, utilizando a equação de estado do gás ideal, que P vai ser igual a nRT dividido por V. A gente vai colocar isso aí dentro da integral. N, integral de nRT dV sobre V de V1 até V2. Mas aí, o N é uma constante, que é o gás está lá isoladinho, a gente faz uma compressão, realiza um trabalho sobre ele. O gás nem escapa, nem entra, nem é injetado gás para dentro do cilindro. Então esse N é uma constante. O R é uma constante. E nesse processo específico do exemplo, é uma expansão isotérmica. Então, a temperatura vai ser uma constante. Não vai mudar nessa variação volumétrica do gás. Então, nRT sai da integral e a gente vai ter simplesmente a integral de dV sobre V de V1 até V2. Essa é uma integral simples, a gente sabe que a integral de dV sobre V é o ln de V. Vai ser nRT vezes o ln de V de V1 até V2. Então, a gente vai ter que o trabalho vai ser nRT, que multiplica o logaritmo natural de V2 menos o logaritmo natural de V1. E a gente pode utilizar a propriedade dos logaritmos para escrever o trabalho como sendo nRT do logaritmo de V2 sobre V1. E esse é o exemplo, isso é o trabalho de uma expansão isotérmica em um gás ideal. Nós vimos que podemos representar estados e caminhos e processos termodinâmicos em um diagrama PV. Então, aqui nós temos quatro estados termodinâmicos possíveis para um gás. Aqui no estado 1 ele tem pressão P1 e volume V1. O estado 2 ele vai ter P2, a pressão P2 e volume V2. O estado 3 ele vai ter pressão P1 e volume V2. E o estado 4 vai ter pressão P2 e volume V1. Então, os pontos aqui no diagrama PV são chamados estados termodinâmicos. E os processos termodinâmicos são os caminhos que levam de um estado até outro, né? Então, nós vemos aqui nesse gráfico que nós podemos ir de 1 para 2, do estado 1 para o estado 2, passando pelo 3 e passando aqui pelo 4 ou indo direto aqui pelo 2. Os estados termodinâmicos, eles dependem não somente da pressão e do volume, mas também dependem da temperatura. E como essas variáveis, pressão, volume e temperatura, se relacionam entre si, é chamada de equação de estado. E a equação mais famosa de estado é a equação do gás ideal, que é igual a PV, que é PV igual a nRT, onde P é a pressão do gás, V é o volume do gás, N é o número de moles do gás, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura do gás em temperatura Kelvin, escala Kelvin. Agora, vamos olhar com mais detalhe esses caminhos termodinâmicos. A gente tem aqui que um caminho termodinâmico levando o gás de um estado 1 até o estado 2 pode ser feito por vários caminhos possíveis. Aqui temos o caminho 132, em que o gás ele sofre uma expansão a pressão constante, com pressão P1, e depois ele sofre uma despressurização a volume constante. A despressurização é quando a pressão diminui, mantendo o volume constante. Então, o trabalho nesse caminho 132 é essa área todinha aqui,
abaixo do gráfico, né? do processo do gráfico que representa o processo termodinâmico. Ele é feito em duas etapas. Ele é o trabalho de 1 para 2 vai ser o trabalho de 1 até 3, mais o trabalho de 3 até 2. Agora vamos olhar o caminho 142, que é esse aqui por baixo. Esse caminho 142, ele tem duas etapas. A primeira é uma despressurização a volume constante, onde o volume é V1, e depois tem uma expansão à pressão constante, onde a pressão é P2. O trabalho, ele é a área abaixo do gráfico que representa o processo termodinâmico. Então, a área abaixo desse gráfico vai ser essa área achurada aqui. Então, note que para ir do estado 1 até o estado 2 pelo caminho 132 tem essa área bem aqui, que é maior do que a área do trabalho para levar o gás de um estado 1 até o estado 2 indo pelo caminho 142. Então aqui está claro que o trabalho depende para ir de um estado de um estado 1 até um estado 2 qualquer, depende do caminho. E ainda tem o terceiro caminho, que é esse aqui, que o processo termodinâmico envolve uma expansão do gás, mas a pressão não se mantém constante. A pressão vai diminuindo à medida que o gás vai aumentando seu volume. Né? Então, como a área do trabalho é a área abaixo do gráfico, no diagrama PV, nós temos aqui três caminhos termodinâmicos diferentes em que o estado inicial é igual ao estado final e que cada um deles vai ter um trabalho diferente. É óbvio que o trabalho no caminho 1, 2, 3 vai ser o maior, o trabalho no caminho 1, 4, 2 vai ser o menor, e o trabalho no caminho 1, 2 direto, em que a pressão é constante, em que a pressão varia à medida que o volume aumenta, possui uma área, né, um trabalho intermediário entre o caminho 132 e o caminho 142. Então, a gente pode falar aqui algumas considerações gerais a respeito dos caminhos termodinâmicos. O sistema ele vai realizar trabalho quando houver variação de volume. Então, note aqui que no caminho 132 tem essa etapa aqui, 1,3, que o volume aumenta. Se o volume aumenta, a gente consegue ter uma área abaixo do gráfico. Então, o trabalho vai ser maior que zero. Agora, no caminho 3 a 2, o volume não muda. Então, a área abaixo do gráfico dessa reta vertical aqui é zero. Então, o sistema realiza trabalho quando houver variação de volume. O trabalho pode ser positivo ou negativo, dependendo se é compressão ou expansão. Mas se for volume constante, o trabalho é zero. Pode ocorrer transferência de calor se houver diferenças de temperatura entre o sistema e sua vizinhança. Note que no diagrama P versus V, a gente só consegue estimar o trabalho. Nós não falamos, não há nada falando sobre a temperatura. Para a gente saber como é que é a temperatura em cada um desses estados aqui, nós precisamos saber qual é a equação de estado do gás ou da substância. E também nada nos diz aqui sobre o calor, sobre a energia que é dada para o sistema para ele percorrer esses caminhos termodinâmicos aqui. Então, pode haver transferência de calor, tanto positiva quanto negativa, se houver diferenças de temperatura entre o sistema e sua vizinhança. O trabalho depende dos estados inicial e final
e do caminho termodinâmico entre eles. Certo? Então, aqui, o trabalho entre no caminho, na transformação, no caminho termodinâmico, que leva do estado 1 até o estado 2, depende do estado inicial, do estado final e dos caminhos possíveis, dos caminhos possíveis que vão de um estado até outro. Então, não faz sentido falar em trabalho contido em um sistema. Por quê? O trabalho vai depender do caminho termodinâmico entre o estado inicial e o estado final. E existe ainda um tipo de processo que é chamado processo cíclico, em que o estado inicial coincide com o estado final. Como aqui nesse gráfico. A gente tem um gás que está no estado A, que ele vai ter uma determinada pressão e um determinado volume. Então ele sofre uma expansão de volume, seguindo esse caminho aqui, e vai para o estado B. Lá no estado B, ele sofre novamente uma compressão de volume, mas a compressão agora segue esse caminho aqui e volta para o estado A. O processo cíclico é esse em que o processo termodinâmico começa e termina no mesmo estado termodinâmico. Né? Então, a gente precisa compreender agora como é que é o calor nos processos termodinâmicos. Assim como o trabalho, o calor fornecido a um sistema em um processo termodinâmico depende dos estados inicial e final e do caminho termodinâmico. Vamos aqui ver um caso em que de dois processos termodinâmicos em que o estado 1 é igual ao estado 2. Então, quem é o estado 1? No estado 1, nós temos 2 litros de gás a 300 Kelvin. E o estado 2 é o estado final, são 5 litros do mesmo gás a 300 Kelvin. Aqui, nesse outro experimento, nós temos também 2 litros do gás a 300 Kelvin e o estado final dele é 5 litros do mesmo gás, também a 300 Kelvin. Mas qual é a diferença entre esses dois experimentos? Nesse primeiro aqui, a gente tem um cilindro que tem um gás a 300 Kelvin e esse pistão aqui é móvel, ele tem 2 litros apenas. Ele está comprimindo o gás a um volume de 2 litros. E ele é colocado em cima de um aquecedor que aquece o sistema lentamente. E esse aquecimento lento sempre vai mantendo o sistema em equilíbrio. Ele está de forma que o gás, o sistema vai aumentando, você dá energia para esse gás. O pistão é móvel. O gás recebe essa energia e provoca um aumento da pressão. Esse aumento da pressão vai empurrar o pistão. Só que isso aqui acontece de forma muito lenta para que durante o tempo inteiro o gás esteja em equilíbrio térmico com esse aquecedor que mantém a temperatura a 300 Kelvin. Porque se ele aquecer, se essa transferência de calor for muito rápida, o que vai acontecer é que há uma variação de volume e o gás esfria. Mas acontecendo de forma muito lenta, o gás vai aquecendo, vai expandindo e vai aquecendo também, devido ao fato do pistão estar livre. Certo? Então, nesse caso aqui, houve uma energia que foi dada ao sistema, então Q é maior do que zero, e o gás empurrou o pistão. Então ele executou trabalho no meio na vizinhança externa. Então o trabalho é maior do que zero. Agora vamos agora para o outro experimento, em que o estado inicial e o estado final são idênticos. Aqui nós temos um cilindro
que ele está isolado do meio externo. Esse achuradozinho aqui é como se fosse um isopor, que não deixa o sistema trocar energia com o meio externo. Então, o que é que a gente tem aqui? Metade desse cilindro ele está com gás, a outra metade está com vácuo. E o que separa o gás do vácuo é uma película bem frágil. E esse gás aqui está a 300 Kelvin. Mas aí a gente dá uma chacoalhada na caixa inteira e essa membrana aqui se parte. Ela vai se partir e o gás que está confinado a esse volume menor vai expandir e ocupar o volume inteiro. E o volume final é de 5 litros. Agora, a temperatura do gás não vai diminuir, por quê? Porque ele está isolado do meio externo. Então, ele vai manter os 300 Kelvin de temperatura. Se ele não tivesse isolado, ele certamente esfriaria. Então, o sistema isolado, ele não troca calor com o meio, e esse gás aqui, ele vai se expandir naturalmente, sem realizar trabalho. Por quê? Porque isso aqui foi quebrado, e ele vai expandir para ocupar esse espaço vazio aqui, que tem vácuo, sem realizar nenhum trabalho em nenhuma fronteira móvel, como é o caso aqui desse gás, que ele está sendo constantemente aquecido, e ele provoca e ele se expande empurrando o pistão. Nesse caso aqui, ele expande naturalmente, simplesmente porque ele vai ocupar todo o volume disponível para ele ocupar, sem ter que empurrar nada. Então, nesse caso aqui, o trabalho é zero, porque houve uma expansão livre sem que esse gás empurrasse as fronteiras a alguma superfície móvel. E foi um processo aqui igual a zero, porque o sistema todinho estava isolado dentro de uma de um invólucro isolante, um isolante térmico, um isopor, por exemplo. Certo? Então, nós temos aqui esse processo que nós tivemos uma expansão de gás a temperatura constante, em que o sistema tanto absorveu calor quanto realizou trabalho. E esse caso aqui, que nós temos um sistema isolado que não troca calor e se expande livremente, mas que o estado inicial e o estado final nos dois processos são absolutamente idênticos. Então, nós com isso concluímos que o calor em um processo termodinâmico também depende do estado inicial, do estado final e do caminho termodinâmico entre os dois estados. Então, por causa disso, não faz sentido falar em calor contido em um sistema. Isso nos leva ao conceito de energia interna. Por quê? Porque uma máquina térmica, que é uma máquina termodinâmica, ela recebe calor e realiza trabalho. Mas na prática, o calor fornecido ou absorvido pelo sistema não é totalmente convertido em trabalho. Por exemplo, a energia química armazenada na gasolina não é 100% convertida em energia cinética dos veículos. Uma parte é convertida em aquecimento do motor. Nós sabemos, é senso comum, de que um carro a combustão, para funcionar, o motor aquece. Então, aquela energia que é que está armazenada nas ligações químicas do combustível, quando ela é queimada para virar energia cinética do carro. Mas uma parte, se 100% da energia queimada virasse energia cinética, o motor não aqueceria. Mas a gente sabe que o motor aquece. Então, essa parte da energia que é convertida em aquecimento do motor não vira energia cinética, então ela é desperdiçada. Então, num sistema, uma máquina termodinâmica qualquer, a diferença entre o calor fornecido e o trabalho realizado pelo sistema é conhecida como energia interna do sistema. Então nós temos aqui que a energia do sistema ela
a diferença entre o calor fornecido ou liberado pelo sistema e menos trabalho realizado pelo sistema. Então, nós temos várias situações possíveis aqui da energia interna em processos termodinâmicos. Nós podemos ter aqui uma situação em que o sistema recebe da vizinhança 150 joules e executa 100 joules de trabalho. Temos aqui uma variação de energia interna positiva de 50 joules. Temos esse sistema aqui em que é realizado 100 joules de trabalho sobre o sistema, de tal maneira que o trabalho fica com sinal negativo. O sistema perde 150 joules de calor para o meio ambiente, para a vizinhança, para o ambiente, de forma que o sinal do Q é negativo, e a variação de energia interna do sistema vai ser negativa de menos 50 joules. Mas também é possível ter um sistema em que é fornecido 150 joules de calor ao sistema e o sistema realiza um trabalho positivo de 150 joules. Nesse caso aqui, a variação de energia interna é igual a zero. Mas esse aqui trata-se de um sistema hipotético, certo? Ou não é hipotético, um processo cíclico acontece isso. Como a gente vai ver. Então, o que é energia interna nesse caso? A energia interna pode ser entendida como a soma das energias cinéticas de todas as partículas do sistema e das energias de interação entre estas partículas. É a energia mecânica e potencial armazenada, energia mecânica, que é a energia cinética, mais energia potencial, armazenada nas moléculas, nos átomos que formam os sistemas.